com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio, ou pelo menos os slides, porque ali os irmãos vão ter o roteiro que nós estamos seguindo nesta aula. Alguns irmãos reclamam que não conseguem acompanhar a aula porque está diferente da revista. Nossa proposta não é repetir a revista. A revista o irmão já leu. Existe o comentarista que grava uma videoaula para a CPAD falando da revista. Existe o livro de apoio. E nós aqui queremos trazer subsídios complementares aos amados irmãos. Para não se sentir perdido, vá lá no nosso texto de apoio no portal Escola Dominical. O site é portalebd.org.br. E ali o irmão encontrará o roteiro para poder seguir esta aula. Além do nosso texto de apoio, o portal Escola Dominical disponibiliza 5 ou 6 outros textos desta lição. Também disponibiliza videoaulas e textos de apoio de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Durante a semana também o irmão pode ouvir os comentários em áudio, breves comentários em áudio das leituras diárias propostas na revista das lições bíblicas. O irmão terá um momento devocional, e nós estamos falando nesse trimestre sobre avivamento, e não há avivamento se nós não tivermos uma leitura devocional das Escrituras. E além da leitura do momento devocional, o irmão também terá mais informações para a sua aula da Escola Bíblica Dominical. No sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Se estiver em São Paulo ou região, o irmão é nosso convidado. A reunião é aberta a todos os que amam a Palavra de Deus. Esta reunião ocorre no Templo Antigo, na Rua Conselheiro Cotegipe, 273, no bairro do Belenzinho. Mas tudo isto é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste primeiro trimestre de 2023, nós estamos estudando o tema Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Estamos estudando a respeito do avivamento. E hoje, ainda no segundo bloco do trimestre, onde nós estamos estudando o avivamento em Cristo e na sua igreja, no seu corpo, hoje estaremos estudando a lição de número 5, o avivamento na vida da igreja. Nós estudamos na lição passada o ministério avivado de Jesus. E a igreja é o corpo de Cristo. É o povo da nova aliança edificado por Jesus que continuou a obra de Jesus. Jesus veio salvar o homem, veio pregar a salvação, morreu por nós, ressuscitou, subiu ao céu, e a igreja que ele formou continua o seu trabalho. A igreja é este grande mistério de Deus. A declaração de fé das Assembleias de Deus, aqui a declaração de fé das Assembleias de Deus, lá no seu capítulo 11, que trata
justamente sobre a igreja, nos diz o seguinte: cremos, professamos e ensinamos que a igreja é a Assembleia Universal dos Santos, de todos os lugares e de todas as épocas, cujos nomes estão inscritos nos céus. É o que está escrito lá em Hebreus 12 e 23. A igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, pois ele mesmo disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja, então, foi formada para continuar a obra de Jesus. É por isso que, antes de subir aos céus, Jesus disse para a igreja, lá em Marcos 16 e 5, nós temos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Jesus, então, chamou a igreja para continuar a sua obra. João, no seu evangelho, nos mostra bem isto. Na tarde do domingo da ressurreição, Jesus disse lá no capítulo 20 do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20, versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Nós fomos enviados por Jesus para continuar a obra que Jesus tinha sido enviado para fazer. A igreja prossegue a obra de Jesus. E se Jesus teve de ser cheio do Espírito Santo e de se manter na plenitude do Espírito Santo para realizar a obra, a igreja também precisa ser cheia do Espírito Santo e também precisa permanecer na plenitude do Espírito Santo para realizar a obra de Jesus. É a mesma obra. A igreja continua esta obra. Então, as condições, as características, os elementos que fizeram parte do ministério de Jesus têm de permanecer e fazer parte no ministério da igreja. É por isso que, de pronto, nós já vemos que não há sentido nenhum na chamada doutrina cessacionista, que são aqueles que dizem que o revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais, eles somente existiram nos tempos apostólicos, que eles cessaram quando João, o último dos apóstolos a morrer, encerrou a inspiração das Escrituras, escrevendo o livro do Apocalipse. A partir do momento que a Bíblia se completou, não houve mais necessidade da manifestação do Espírito Santo, seja pelo batismo no Espírito Santo, seja pelos dons espirituais, seja pelas curas, seja pelas expulsões de demônios, porque agora não há mais necessidade. Acontece que o ministério de Jesus, como nós vimos na lição passada, começou com a encarnação de Jesus. O ministério não começa com a encarnação, mas Jesus, para vir ao mundo, teve que se fazer carne. E já se fez carne por obra e graça do Espírito Santo. Depois
ele cresce em sabedoria e em graça e em estatura para com Deus e os homens. E vai até o Rio Jordão quando tinha 30 anos de idade. E aí inicia o seu ministério, sendo cheio do Espírito Santo. E o seu ministério, até o fim, foi caracterizado pela oração, pelo jejum, pela meditação e reflexão das Escrituras, pela pregação e ensino das Escrituras, por sinais, prodígios e maravilhas, e pelo serviço. Essas características acompanharam Jesus até que ele subisse aos céus. E ele então chama a igreja que ele formou e diz que ela deveria prosseguir a sua obra. Ora, se a igreja deve prosseguir a sua obra, ela precisa ter oração, ter jejum, ter a plenitude do Espírito Santo, o ensino e meditação das Escrituras, os dons espirituais, os sinais, prodígios e maravilhas. E é exatamente isso que vemos no livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro modelo. Não só histórico, mas também o livro modelo. Até que o ministério da igreja termine. E o ministério da igreja não terminou com João, quando ele escreveu o livro do Apocalipse. O ministério da igreja termina no dia em que Jesus arrebatar a igreja, tirar a igreja da terra. Então não tem sentido nenhum a doutrina cessacionista. Porque se a igreja deve fazer o que Jesus fez, se o Pai enviou Jesus e Jesus enviou a igreja, nós precisamos ter os mesmos fatores, as mesmas condições e as mesmas características de Jesus. Até porque o apóstolo Paulo nos diz, lá na Epístola aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 29, ele diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. A igreja, ela só termina a sua tarefa quando for glorificada. E esta glorificação se dará no dia do arrebatamento da igreja. João nos deixa isto bem claro, lá na primeira epístola de João, capítulo 3. Ele diz no versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Então, os irmãos vejam que a manifestação de Jesus, quando nós o virmos, é aí que termina o tempo da igreja na terra. Então, até que a igreja complete a sua obra, complete o seu ministério, ela precisa ter o mesmo avivamento que teve o ministério de Jesus. Precisa ter as mesmas características que teve o ministério de Jesus. A igreja, ela nasce no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes é o dia em que a igreja ela surge para o mundo. Veja que
quando Jesus se fez homem, ele primeiro se encarnou no ventre de Maria. Ele se fez carne no ventre de Maria. O anjo Gabriel explicou isto a Maria. O Espírito Santo viria sobre ela e geraria o ovo Jesus, que depois se tornou o embrião, que depois se tornou o feto, e que depois nasceu lá em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, numa manjedoura. Aí Jesus vem ao mundo, é visível a sua vinda ao mundo lá em Belém. É o seu nascimento. Por isso que os anjos cantaram naquele dia, porque na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Mas ele primeiro encarnou. Ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Se desenvolveu no ventre de Maria para depois nascer. A igreja foi a mesma coisa. Veja que a igreja ela é chamada de o corpo de Cristo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, Paulo diz: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. O corpo é a igreja. E a igreja, ela é concebida no Calvário. Quando Jesus morre, um soldado vem e traz uma lança. Esta lança atinge o lado de Jesus. E a Bíblia diz que sai água, sai sangue e depois água. Aqui, os estudiosos da Bíblia entendem estar reafirmada a concepção da igreja. Assim como Eva foi tirada do lado de Adão, nós temos que a igreja é tirada do lado de Jesus. Sai o sangue que nos purifica de todo o pecado. O apóstolo Paulo, quando fala da igreja, lá em Efésios, no capítulo 2, ele diz o seguinte, capítulo 2, versículo 13, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E quando nós somos purificados de todo o pecado, nós podemos entrar em comunhão com Deus. Nós ganhamos vida, porque quem faz separação entre Deus e os homens é o pecado. Isaías, capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Quando aquela lança traspassa o lado de Jesus, saem as últimas gotas do sangue. Jesus derramou todo o seu sangue para que nós ficássemos perto de Deus, para que nos reconciliássemos com Deus. Aí é concebida a igreja. E depois do sangue sai a água. A água, porque aquele que entra no reino de Deus nasce da água e do Espírito. A água é a palavra que nos santifica. Cremos na palavra e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvimos a palavra da verdade e cremos em Jesus.
e aí somos selados pelo Espírito Santo. Recebemos o Espírito Santo porque cremos em Jesus. Então veja que a igreja, ela é concebida no Calvário. E ela é gerada na ressurreição, no domingo da ressurreição. Porque Jesus aparece aos discípulos, sopra sobre eles e eles recebem o Espírito Santo, nascidos da água e do Espírito. João capítulo 20, versículo 22. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Jesus foi glorificado e agora gera a igreja. Gera a igreja que vai permanecer até ser glorificada, como ele foi também. Então, Jesus é glorificado e agora o Espírito Santo vem morar nos crentes. Foi o que Jesus havia dito lá em João, capítulo 7, versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão de seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, no momento que Jesus é glorificado, ressuscitando dentre os mortos, em corpo glorioso, termina o seu trabalho. Agora, ele envia os seus discípulos. A igreja que havia sido concebida no Calvário, no dia da ressurreição, ela é gerada, mas ela só vai nascer, ela só vai ser mostrada ao mundo no dia de Pentecostes. Porque para começar o seu trabalho, ela precisava ser cheia do Espírito Santo. Assim como Jesus, para começar o seu ministério, precisava ser cheio do Espírito Santo, a igreja, para começar o seu ministério, precisava ser cheia do Espírito Santo. E nós lembramos mais uma vez os 5 significados de avivamento. Avivamento, ele é intensificação de vida, vida abundante. Ele é despertamento espiritual. Ele é renovação espiritual. Ele é nitidez espiritual. E ele é agilidade espiritual. Então, o avivamento, ele tem que ser vida abundante. Os discípulos haviam crido em Jesus. Jesus foi glorificado e eles receberam o Espírito Santo. E agora, eles precisavam ser cheios do Espírito Santo. Se Jesus, que não tinha pecado, que era Deus feito homem, o Verbo encarnado, precisava ser cheio do Espírito Santo, quanto mais os homens salvos por Jesus, mas que tinham a natureza pecaminosa, precisavam ser cheios do Espírito Santo. É por isso que Jesus, depois que sopra sobre os discípulos, no domingo da ressurreição, ele também diz o seguinte: Lucas 24 e 49. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E no dia da ascensão, quando ele sobe aos céus,
ele ratifica, reforça, repete, reitera o que havia dito. Atos capítulo 1, versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E o versículo 8 diz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, os irmãos percebam que assim como Jesus, no dia do batismo dele por João no Rio Jordão, ele foi cheio do Espírito Santo, a igreja precisava também ser cheia do Espírito Santo, e isso aconteceu no dia de Pentecostes. E assim como nós fizemos no ministério de Jesus, vendo o batismo de Jesus como a figura do avivamento de todo o ministério de Jesus, nós vamos ver também a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, o revestimento de poder em Pentecostes como a figura do avivamento na vida da igreja. O derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes nos explica qual o significado do avivamento da igreja. O que é o avivamento na igreja? Em primeiro lugar, nós vemos o que está escrito ali em Atos capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aqui nós temos o primeiro fator essencial à vida, ao avivamento na igreja. A obediência à palavra de Deus. A obediência a Jesus. Jesus disse para mais de 500 irmãos, ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vocês serão batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Paulo diz que quando Jesus aparece para falar estas palavras, havia mais de 500 irmãos. 1 Coríntios 15, versículo 6. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Mas no dia de Pentecostes só estavam quase 120. É o que o texto nos mostra. Lá em Atos, no capítulo 2, diz que havia quase 120 pessoas. Atos 1:15. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora a multidão junta era de quase 120 pessoas. Veja, havia mais de 500 crentes, mas só 120 permaneceram obedecendo ao Senhor, ficaram em Jerusalém, esperando o revestimento de poder. Só eles foram batizados com o Espírito Santo. Só eles foram cheios do Espírito Santo. O avivamento exige a obediência a Jesus. É preciso obedecer a Jesus. Esse é o primeiro ponto. O avivamento exige obediência a Jesus. Segundo ponto. O avivamento exige oração. O que aqueles 120 estavam fazendo no cenáculo? Fofocando, contando história, lembrando os episódios do ministério de Jesus? Não. Atos 1:14. Todos estes perseveravam unanimemente
em oração e súplicas. Eles estavam orando e pedindo o revestimento de poder, porque a maior parte das pessoas são batizadas no Espírito Santo em cultos de oração, em cultos de vigília, porque a plenitude do Espírito Santo, nós somos cheios do Espírito Santo quando estamos em oração e súplica, perseverando em oração e súplica. Lá na grande tribulação, no final da grande tribulação, na batalha do Armagedon, quando o remanescente de Israel será salvo e também vai ser cheio do Espírito Santo, eles também clamarão a Deus em espírito de súplica. Veja lá, Zacarias 12:10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. E olharão para mim a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Não há outra maneira de sermos cheios do Espírito Santo senão através da oração e súplica. É por isso que Jesus disse: pedi, pedi, e dá-se-vos-á. É preciso pedir o Espírito Santo. Jesus disse lá, Lucas 11:13. Lucas 11:13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. É preciso ter oração e súplica. É preciso pedir. O avivamento vem para a igreja, a plenitude do Espírito Santo depende de nós pedirmos, de perseverarmos. Então, o avivamento exige a obediência a Jesus, obediência à palavra, exige oração e súplica, perseverança na oração e súplica. Mas mais, estavam todos reunidos no mesmo lugar. É preciso que haja união. Veja, a igreja, ela é o corpo de Cristo. E o corpo são vários membros, e os membros todos ligados. Veja, o meu corpo, os meus órgãos, as células, os aparelhos estão todos, cada um com sua função, cada um com seu trabalho, mas estão todos ligados, estão todos relacionados. Não é possível uma parte de mim para um lado e a outra parte para o outro. Todos estão unidos, todos estão coordenados. Paulo fala desta unidade na diversidade, lá em Efésios capítulo 4, versículo 16, do qual todo o corpo de Jesus, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Nós temos aqui a união. E o salmista, no Salmo 133, muito conhecido de tantos, o Salmo de Davi, ele diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre.
A união está relacionada à unção do Espírito Santo. Aqui, o óleo que desce sobre Arão, quando Arão foi ungido sumo sacerdote, ele era ungido a azeite da cabeça e ia até a ponta dos pés. O Espírito Santo, ele domina o corpo da igreja, ele enche a igreja quando há união. A plenitude do Espírito Santo, o avivamento espiritual, exige obediência à palavra, oração e súplicas, e exige a união. E estavam todos reunidos no mesmo lugar, no lugar determinado por Jesus. Veja que quando Jesus mandou que eles ficassem em Jerusalém, eles foram para o cenáculo, que tinha sido o lugar escolhido por Jesus para que eles celebrassem a Páscoa. Então, era o lugar que Jesus escolheu para celebrar a Páscoa com eles, instituir a ceia. Era o lugar que Jesus tinha escolhido para estar em comunhão com eles. E foi o lugar onde Jesus apareceu para eles ressuscitado, na tarde daquele dia. Foi o lugar em que ele soprou sobre eles o Espírito Santo. Foi o lugar em que ele os enviou. Era o lugar escolhido por Jesus para a comunhão com os seus discípulos. Nós precisamos também estar no lugar que Jesus nos mandou. No lugar que ele escolheu para nós estarmos em comunhão com ele. E precisamos estar em união ali. Sem isto, não vem a plenitude do Espírito Santo. O avivamento na igreja exige obediência à palavra, oração e súplica, união, e que estejamos na posição, no lugar que o Senhor quer que nós estejamos. E aí o texto continua dizendo, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. O avivamento, ele vem do céu. Veio de repente um som como de um vento veemente e encheu toda a casa. Vejam, irmãos, que o avivamento é algo que vem do céu e vem no tempo de Deus. É por isso que não podemos confiar em campanhas de avivamento, não podemos confiar em estratégias humanas de avivamento, porque o avivamento vem do céu e no tempo de Deus. É no tempo de Deus que vem o avivamento. No tempo de Deus. O avivamento vem do céu. É o Espírito Santo quem faz o avivamento. John Stott, ele tem uma definição de avivamento, onde ele diz que é uma visitação sobrenatural do Espírito Santo sobre a igreja. É o Espírito Santo quem decide o momento em que vai encher do Espírito Santo toda a igreja. É um momento da abundância de vida, do derramamento do Espírito Santo. É um momento do despertamento espiritual, em que os que estão dormindo ou tosquenejando acordam. É o momento da renovação espiritual,
em que aqueles que estavam um tanto quanto afastados da vontade de Deus, fora da vontade de Deus, afastados da obra de Deus, eles retornam, eles são fortificados. É o momento que aqueles que estavam fracos e doentes são revigorados. É o momento em que há uma separação efetiva entre os que servem a Deus e os que não servem. É o momento da nitidez espiritual. E é o momento da agilidade espiritual. É o momento em que se retoma com prontidão e com pressa a obra de Deus. É de repente que vem do céu um som e que enche a todos. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aí vem a plenitude do Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo, então, conforme nós aprendemos no dia de Pentecostes, ela só vem quando há obediência à palavra, quando há oração e súplicas, quando há união, quando há observância da posição estabelecida pelo Senhor. No tempo de Deus, vindo do céu. Aí nós temos a plenitude do Espírito Santo. Ela se estabelece. Mas não é só isso. A virtude do Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo, ela traz consequências. Então nós vemos que o avivamento ele se estabelece quando nós temos obediência à palavra, oração e súplicas, união, quando nós temos a manutenção na posição exigida por Deus, e aí vem o tempo de Deus e do céu se estabelece a plenitude do Espírito Santo. Mas ela traz consequências. A partir do momento que os discípulos começaram a falar em línguas estranhas, isto chamou a atenção do povo que estava em Jerusalém para celebrar a festa de Pentecostes, ou festa das semanas. Eram 9 horas da manhã, mas o barulho gerado por aquelas 120 pessoas falando em línguas estranhas e a mensagem que eles falavam e que era ouvida por aquela multidão nas suas próprias línguas, porque ali havia judeus de todas as partes do mundo, e falavam eles da grandeza de Deus, das grandezas de Deus, louvavam a Deus, exaltavam a Deus. Isso chamou a atenção. O avivamento, ele atrai as pessoas. Através da manifestação sobrenatural do poder de Deus, as pessoas são atraídas. E esta manifestação sobrenatural do poder de Deus está relacionada com uma mensagem a respeito das grandezas de Deus. Os apóstolos e os discípulos não estavam falando de política, de filosofia, de religião. Eles louvavam e exaltavam a Deus, sem saber o que estavam falando. E esta multidão é atraída. O avivamento, a plenitude do Espírito Santo faz com que a igreja passe a transmitir uma mensagem de Deus, que exalta a Deus e que chama a atenção das pessoas. O Espírito Santo, no batismo com o Espírito Santo,
a nossa língua, que é o órgão mais rebelde do ser humano, leia lá Tiago, capítulo 3, é colocado sob o domínio do Espírito Santo. E agora a igreja fala a mensagem de Deus. Louva a Deus e fala a mensagem de Deus. Veja que a pregação de Pedro e dos apóstolos é uma pregação totalmente dirigida pelo Espírito Santo. Pedro, em resposta àqueles que zombaram deles, dizendo que estavam bêbados, ele já começa a falar da profecia de Joel. Depois fala do Salmo. Depois linka o Salmo e a profecia de Joel com a obra de Jesus. Tudo isso porque era o Espírito Santo quem controlava a língua e a mente de Pedro. Mensagem que vinha diretamente do céu. A igreja aqui mostra que ela agora é a voz profética. O avivamento não tem mais um profeta que é levantado e é visitado pelo Espírito Santo e conclama o povo ao arrependimento para guardar a lei, como era no Antigo Testamento. Não. Agora é a igreja, veja que não era só Pedro, mas também os apóstolos, é a igreja que, tendo o Espírito Santo em si e totalmente controlado por ele, pois foi revestido de poder, eles passam a trazer a mensagem de Deus. O Espírito Santo os faz lembrar da palavra, das Escrituras. Interpreta corretamente as Escrituras, porque o Espírito Santo é o autor das Escrituras. E eles começam, então, a pregar e a explicar o sentido das Escrituras para o povo e a anunciar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza no Espírito Santo e que Jesus brevemente voltará. É a mensagem do Evangelho. O avivamento nos faz levar a mensagem do Evangelho. O avivamento nos faz pregar o Evangelho. O verdadeiro avivamento, ele traz a pregação da palavra, o entendimento das Escrituras. Não há avivamento sem a palavra de Deus. E o avivamento se retroalimenta. Porque a partir do momento que se prega a palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A partir do momento que se prega que Jesus salva, o Espírito Santo convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo, e os corações se compungem. E as pessoas creem em Jesus. O objetivo da plenitude do Espírito Santo é a salvação das almas, para que elas tenham vida e depois para que elas também recebam o avivamento, tendo vida abundante. Veja a mensagem de Pedro, Atos capítulo 2, versículo 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. E as pessoas creram em Jesus. O avivamento se estabelece com a plenitude do Espírito Santo. E a plenitude do Espírito Santo traz a mensagem do Evangelho, a pregação do Evangelho,
E o resultado desta pregação é a salvação das almas. E quase 3.000 almas são salvas naquele dia. Mas o avivamento, ele não parou no dia de Pentecostes. Por quê? Porque ele foi cultivado, ele foi mantido, não só mais entre os 120, mas também com os novos convertidos. É o que nós lemos em Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade, e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. O avivamento, a igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, ela é a referência do avivamento. Nós temos um hino da nossa harpa cristã que diz: oh, como é bom dos tempos primitivos lembrar. Os tempos primitivos, a igreja primitiva, ela é a referência de plenitude do Espírito Santo, é a referência de presença do poder de Deus. Queremos todos ser como a igreja primitiva. Pois então, por que esta igreja primitiva se manteve avivada? E no livro de Atos, que é o livro modelo, nós temos que aprender como manter o avivamento que vem de repente no tempo de Deus. Em primeiro lugar, perseverando na doutrina dos apóstolos. Não há avivamento que se inicie ou que se mantenha sem a palavra de Deus. É mentira essa história de que crente avivado é aquele que só ora, vai para o monte, não vai para a escola dominical, não lê a Bíblia, vive de revelação. Esse é um fanático que vai ser enganado se já não está enganado. O verdadeiro avivamento está lastreado na palavra de Deus. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos cuidavam do ministério da palavra. Ensinavam o povo a palavra de Deus. Veja Atos, capítulo 5, versículo 42. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Não era só na igreja, não era só no templo, mas também nas casas. As pessoas estudavam a palavra, meditavam na palavra, aprendiam a palavra em casa e no templo, todo instante. Perseverar na doutrina dos apóstolos. Perseverar na doutrina. Eis o segredo para você ter um avivamento. Não é só na igreja de Jerusalém que nós vemos isso. Também nós vemos isso na igreja de Antioquia, que foi a primeira igreja gentílica. Veja lá Atos, capítulo 11, versículo 25. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados
cristãos. Os crentes de Antioquia ficaram parecidos com Cristo. Eram chamados de pequenos cristos porque haviam aprendido a palavra de Deus. E veja que lá em Antioquia precisou ser criado discipulado. Entre os judeus não havia necessidade de discipulado, porque os judeus aprendiam a lei, as escrituras da época, nas sinagogas. O trabalho dos evangelistas, o trabalho dos crentes, da igreja, entre os judeus, era mostrar nas escrituras que Jesus era o Cristo. Foi isso que Paulo fazia nas sinagogas. Né? Veja lá, Atos capítulo 9, versículo 20. E logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Versículo 22. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Nós vemos isso na própria pregação de Pedro no dia de Pentecostes. Mas havia, já em Antioquia, como eles eram gentios, eles não conheciam as Escrituras, foi preciso fazer o discipulado. E durante todo um ano, Saulo e Barnabé ensinaram aquele povo. E eles aprenderam. E o resultado foi que eles ficaram parecidos com Jesus. Que eles estavam conformes à imagem de Cristo, como nós já vimos hoje aqui em Romanos, que é o objetivo da vida espiritual. É nós ficarmos semelhantes a Cristo, cada vez mais parecidos com Cristo, até sermos glorificados, como Jesus foi glorificado. É perseverar na doutrina dos apóstolos. É assim que a igreja primitiva se manteve avivada. Mas ela também perseverava na comunhão. Aquela união do dia de Pentecostes perdurou. Vejam que os irmãos, eles estavam juntos, tinham tudo em comum, compartilhavam a sua vida, chegavam até a vender suas propriedades e repartir com todos, segundo cada um tinha necessidade. Todos juntos iam para o templo, comiam juntos em casa, um frequentava a casa do outro, e comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Havia uma união. Eles compartilhavam a sua própria vida, havia uma comunhão entre eles. E isto é fundamental para que haja um avivamento, porque o corpo de Cristo, que é a igreja, precisa estar ligado em todas as juntas medulas, para que haja a edificação em amor. E avivamento é crescimento espiritual. Mas também eles perseveravam no partir do pão. Partir do pão envolve duas coisas: a participação na ceia do Senhor, e quando eu participo da ceia do Senhor, eu estou dizendo que estou em comunhão com Deus e em comunhão com os irmãos, e na ajuda de necessidades materiais. Eles se ajudavam, não havia necessitado algum entre eles. E quando começou a haver problemas na assistência social, na ação social, criaram os diáconos, o diaconato, para que se resolvesse esta questão. Mas eles também perseveravam nas orações. Eles continuavam orando. A igreja de Jerusalém é uma igreja que orava. E orava muito. Pedro e João foram ao templo à hora da oração, quando eles, então, curam aquele coxo da Porta Formosa. E aí nós já podemos mostrar que o avivamento traz a distribuição dos dons espirituais.
porque as pessoas pedem o batismo com o Espírito Santo, o Senhor lhes concede, e eles então começam a pedir os dons espirituais, e o Senhor os concede também. Pedro e João estavam indo orar, mas já tinham orado em casa e foram usados nos dons de curar. E o resultado disso? Mais salvação de almas. Por causa daquela cura, 5.000 almas se converteram. Porque o propósito do revestimento do poder e da distribuição dos dons espirituais é a salvação das almas. Porque o propósito do avivamento espiritual é a salvação das almas. A perseverança na oração faz com que haja o quê? Haja sinais, prodígios e maravilhas. Veja o texto, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E não só pelos apóstolos. Estevão, que era diácono, também fazia prodígios e maravilhas. Atos 6 e 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. A presença do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo. E não só dons espirituais, mas dons ministeriais. Veja que na igreja de Antioquia, esta que foi discipulada, pouco tempo depois, nós tínhamos na igreja profetas e doutores. Atos capítulo 13. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Nirge, e Lúcio, Cireneu e Menahem, que fora criada com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Era um povo que buscava a Deus, que orava, que jejuava, e Deus ia distribuindo os dons espirituais, os dons ministeriais, os dons assistenciais. Veja que aqui nós lemos, havia o dom de repartição, o dom de misericórdia. Não havia necessitado algum. As pessoas vendiam suas propriedades e repartiam com todos. Todos os que criam estavam juntos. Todos se ajudavam. Olha o dom do ministério. Havia pregação com completa inspiração do Espírito Santo, que é o dom assistencial de profecia. Mas havia o dom ministerial de profeta, o dom ministerial de doutor, o dom ministerial de apóstolo, porque nós tínhamos os apóstolos. Havia os sinais e maravilhas que confirmavam a palavra, mas havia também o temor, e em cada um havia o temor a Deus, a reverência, a obediência, a santidade, a piedade. Todos serviam a Deus com alegria e singeleza de coração. Ninguém se achava maior do que o outro. Não havia briga pelo poder. Havia a consciência da autoridade apostólica. As pessoas procuravam servir a Deus, não se misturar com o pecado. Veja que lá em Antioquia eles só separaram Saulo e Barnabé como missionários porque o Espírito Santo assim mandou, e com oração e jejum. As pessoas tinham todo cuidado para agradar a Deus, para servir a Deus. Pregavam o evangelho. Veja que os próprios inimigos
testificam a este respeito. Lá em Atos, capítulo 5, versículo 28. Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Eles pregavam um evangelho genuíno e verdadeiro. Pregavam que Jesus salva, que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Veja a decisão, qual era o propósito, o objetivo desses irmãos. Lá em Atos, capítulo 4, versículo 29, olha a oração que eles fizeram. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu filho, do teu santo filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eles queriam pregar o evangelho, eles queriam mostrar ao mundo que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e que brevemente voltaria. É essa mensagem que o avivamento faz a igreja levar. A igreja passa a se preocupar com isso. O propósito da igreja é esse. Isso é o avivamento. Em cada alma havia temor. E muitos sinais e maravilhas se faziam pelos apóstolos. Todos se reuniam, não tinha desigrejado, não. Eles perseveravam unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa. Essa história de que não tem tempo, que não é para ter um lugar para reunir, que isso é coisa de paganismo, isso é a igreja de Jerusalém cheia do Espírito Santo. Eles se reuniam no templo, no alpendre de Salomão, mas também se reuniam nas casas. Oravam nas casas, ensinavam e pregavam a palavra nas casas. Quando Pedro foi preso, os crentes foram orar. Não podiam orar no templo, porque a situação estava difícil ali na perseguição. Eles foram orar em casa. Veja lá, Atos, capítulo 12. Atos, capítulo 12, versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Pedro foi solto pelo anjo, sobrenaturalmente, ele já sabia que a igreja estava orando na casa de Marcos. Veja, e capítulo 12, versículo 12, considerando nele nisso, foi a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Orava na casa e orava no templo. Viviam em oração, viviam em pregação, viviam em estudo da palavra. Isso é avivamento espiritual, é vida abundante, é crescimento espiritual, é renovação espiritual, é agilidade espiritual, é nitidez espiritual. O avivamento se dá quando há perseverança na doutrina dos apóstolos, perseverança na comunhão, perseverança no partir do pão, perseverança nas orações, quando em cada um há temor, quando há a manifestação do poder de Deus pelos dons espirituais, ministeriais e assistenciais, quando há
reunião coletiva de adoração no templo e nas casas. E todos louvam a Deus. Todos agradecem a Deus pelo que Deus faz. Todos adoram a Deus pelo que Deus é. E o resultado disso é o crescimento da igreja, porque o Senhor vai acrescentando aqueles que vão se salvar. É interessante observar que esta realidade da igreja de Jerusalém, ela se repete na igreja de Antioquia, que era a igreja gentílica, ou nas igrejas que foram fundadas depois que que os crentes foram expulsos de Jerusalém na grande perseguição, lá na Judéia, Galiléia e Samaria. Veja Atos capítulo 9, versículo 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. O temor do Senhor, a perseverança na doutrina dos apóstolos, a perseverança na comunhão, a perseverança no partir do pão, a perseverança nas orações, mas também na consolação do Espírito Santo, na demonstração do poder de Deus, através do revestimento de poder, dos dons espirituais, dos dons ministeriais, dos dons assistenciais, dos sinais, prodígios e maravilhas. É a constante que nós vamos ver na igreja primitiva, que prosseguiu o trabalho de Jesus. E esta igreja tem de estar assim até a volta de Jesus. Até a volta de Jesus. Nós precisamos ter perseverança na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, nas orações, ser cheios do Espírito Santo, sermos batizados com o Espírito Santo, é isso que quer dizer ser cheio do Espírito Santo, ter também os dons espirituais, os dons ministeriais, os dons assistenciais, ter o temor de Deus e a consolação do Espírito Santo. Aprender a palavra para ser chamados verdadeiramente de cristãos. É assim que funciona o avivamento na igreja. Que não era só para os dias apostólicos, mas é para os dias da igreja. E os dias da igreja somente terminarão quando Jesus se manifestar e nós formos semelhantes a ele e o vermos como ele é. Amém.